E a gente agora continua com o nosso Vida Melhor, dando uma dica pra você que tá aí já preocupada ou preocupado porque vai fazer uma viagem longa e não sabe bem como montar a mala. Isso às vezes vira uma tormenta. A gente vai conversar com quem entende, que é Marcela Igosa, estilo sob medida, pra que você consiga montar uma mala e pra uma viagem longa, normalmente é uma mala grande, mas fazendo certo, fazendo bonito. Ela que é consultora de imagem, entende tudo do assunto, porque ela realmente participa da Associação Internacional de Consultoria e trouxe aqui pra gente tudo que você precisa colocar nessa mala pra não passar aperto numa viagem, tá certo, Má? Tá certo. Então a gente começa... Eu vi que tem um secador de cabelo aqui dentro. Tem que eu levar. deixei ele aí. É bom levar? É bom levar. É bom pra levar um secador de cabelo. Dar uma secadinha, arrumar, principalmente quem não tem o cabelo super liso, né? Perfeito. É interessante. Agora, vamos lá. Por onde a gente começa? Bom, o raciocínio para começar a mala são a quantidade de dias, é a partir da quantidade de dias e das partes de baixo e sapatos. Por quê? Porque essas são as peças que não interferem muito no sentido de, se você puser uma calça cada dia vai mudar muito o look, dificilmente você vai conseguir muito mais mudanças com as partes de cima. E por outro lado, esses itens são os que mais pesam. Então, se eu tiver 5 calças jeans, elas vão pesar muito mais do que 5 blusas. Então, é essa a linha de raciocínio. Tá. Então, qual que é a ideia? Vamos por, pensando em viagem de final de ano, uns 15, 20 dias num lugar de praia. Ok. Tá? Então, eu tenho aqui um jeans básico escuro, que vai com tudo. A pessoa pode escolher um mais reto, mais skinny, dependendo do corpo. Joia. Tá? Aí tem um short jeans, para um momento de mais calor. E aí aqui eu posso fazer uma opção, ou uma calça mais arrumada clara, ou uma calça mais arrumada escura, e um short que ele tem um comprimento maior do que esse shortinho, para ele poder fazer a vez daquele, só que se eu quiser cobrir um pouquinho mais a perna. Tá. E de Numa repente cor fica mais neutra. elegante também, E né? fica mais Dependendo do lugar elegante. que você vai. Exatamente, isso são as partes de baixo. E aí os sapatos eu vou tentar ser o mais restritiva possível no que eu vou combinar. Então, por exemplo, eu pego um super escarpão preto, que vai dar certo com a calça preta e coisas mais arrumadas. Aí eu pego um tênis que vai dar certo para eu andar de dia em alguma coisa. E eu pego uma sandália. Então, ela pode ser um neutro, que vai aqui no bege, no marinho, ou ela pode ser marinho, depende do gosto também. Tá, mas é legal você pensar que seja uma coringa que dá com tudo. Exatamente. Pra não ficar levando um monte de sapato, né? Isso. Não E tem aí, por necessidade. exemplo, se você anda muito de sapato baixo e tal, é até legal levar duas, porque um dia você deixa uma descansando, tomando um ar, aí no dia seguinte você usa outra, de repente molha o pé, enfim. É isso que eu ia te falar, porque às vezes a gente vai pra lugares na praia que cai aquele temporal, aí molhou a sandália e ficou sem sapato, Exatamente. né? Então é interessante ter um plano B de sapato, mas não precisa ser muitos sapatos. Então isso é a parte de baixo. Daí, se eu escolher cores neutras aqui, as minhas partes de cima podem ser de cores diversas. Então, por exemplo, aqui tem uma blusa mais arrumada, aqui tem uma polinho, aqui tem regatas, tem camisa. Deixa eu só virar pra cá, que a gente mostra melhor. Então, Tá. aí você tem uma blusa mais arrumada, que vai tanto com a bermuda, com o shortinho, com a calça, Vai com tudo. Camiseta polo, também A mesma vai com ideia. tudo. Regatinha, Também, se eu quiser fazer um monocromático azul, vai com o jeans. tem aqui uma camisa. É uma camisa que se eu quiser eu posso pôr em cima da regatinha, eu posso pôr sozinha, eu posso pôr só amarrada. Aí a regata branca, que ela vai aqui com as partes claras e também com as escuras. Então a gente vê que as partes de cima, elas acabam indo com tudo, porque a gente escolheu de maneira estratégica as partes de baixo. Ótimo. Tá. E aí o ideal, por exemplo, para uma viagem dessa de 15 a 20 dias, levar quantas blusinhas? Dá pra levar mais ou menos umas 10, Não precisa 15 mais que blusinhas isso. no máximo. Não, isso se você pensar só em blusinha. Tem aqui também alguns vestidos que já resolve o look inteiro. Então você elimina a parte de baixo e a de cima. Tá. Então você faz o mesmo raciocínio. Então, por exemplo, aqui tem um vestido branco que se você joga um lenço em cima, vira outro look. E aí se você põe um cinto, vira outro look. Então você pode usar mais de uma vez Se o coloca mesmo uma vestido. jaqueta, é outro. É outro né? look, E dá então é a pra mesma brincar. coisa. Então aqui, por exemplo, as cores da estampa, se eu levar lenços que combinam ali na cor da estampa, por exemplo, esse branco, eu posso usar ele sem o lenço, com o lenço, já são 2 looks. Posso usar com o sapato alto e posso usar com o sapato baixo. Tá. Então pensar nessas possibilidades para levar o mínimo de roupas possível. Perfeito. Agora, biquíni, né? Porque vai pra praia, precisa de biquíni. Sim. Precisa levar saída de praia combinando com biquíni? Como é que tá a moda hoje?
Olha, a moda ela tem esse lado de combinar certinho se é a mesma estampa ou a mesma cor, mas algo que está sendo muito prático, que está cada vez mais em alta, é você levar, por exemplo, um camisão, uma túnica, que você joga um cintinho, ela pode ser um vestido em outro momento, e quando você sai da praia, tal, você joga por cima, vai almoçar. Então você não precisa ficar assim colocando ou uma canga ou uma saída de praia específica para isso. Pode ser um camisão. Eu adoro camisão. Aliás, hoje mesmo eu estava lá na feirinha de Pernambuco, em Porto de Galinhas, com um camisão branco que eu acho que resolve. É bem legal. Fresquinho, né? É bem bom. E aí, biquíni para uma viagem longa, a gente não pode levar só um de jeito nenhum. Não, só um de jeito nenhum. O mínimo são 2, porque um dia tá secando no dia seguinte você usa aquele. Aliás, eu vou aproveitar para dar uma dica para você que está em casa sobre biquíni. Provavelmente seu médico ginecologista já te falou isso, mas vale reforçar. Não pode ficar com biquíni molhado. Se você tem o hábito, por exemplo, de mergulhar e depois fica lá e mergulhar de novo, e ficar com o biquíni molhado e passar o dia inteiro com o biquíni molhado, esquece. O biquíni tá molhado, vai pra casa, troca o biquíni e fica com o biquíni seco, tá? Porque não é legal, pode provocar aí a candidíase, por exemplo, que é um desconforto, e aí na praia você não merece ter esse desconforto. Então, sempre trocando de biquíni. E 15 dias com esse mesmo hábito, né, acaba com certeza gerando muitos problemas. Tá. E aí, lenços. Lenços. Aí a mesma ideia de cores. Então a gente vai ver que aqui, olha, tem cores da blusa, tem cores do vestido que eu botei aqui embaixo. Tem cor que vai num neutro branco. Então, as cores passeiam em todas as peças. Então, eu tenho 1000 possibilidades de combinação. Aí, a mesma coisa aqui, para jogar em partes brancas. Tem o branco que puxa a cor. Enfim, todos os lenços, eles conversam entre todas as peças. E aí, com isso, é muito mais leve eu levar 5 lenços do que 5 blusas ou 5 calças. Ótimo. Né? Então, ó, recapitulando. Comece sempre pela parte de baixo. Isso. Sapato. Depois, combinar as blusas com as partes de baixo. Você tem que pensar assim, essas todas combinam com essas possibilidades. Tem que combinar com pelo menos 2 partes de baixo, para ser uma boa blusa. Aí vem para os vestidos. Isso. E aí os lenços que devem conversar com esses vestidos. Isso. E os cintinhos, que a gente pode brincar também com todas essas peças. Que faz a mesma ideia dos lenços. Perfeito. E aí a gente vê que para esse tamanho de mala tem bem pouca roupa aqui. Mas isso dá para 15 dias. Então dá para colocar o secador, dá para colocar necessaire, dá para colocar compras do lugar, dá para colocar um monte de coisa extra na mala que não seja a roupa. E fazer uma ótima viagem. Não pode esquecer o protetor solar de jeito nenhum, porque isso é questão de saúde, né? Isso. Alguma cor assim maravilhosa que você acha que vale a pena a gente apostar nesse finalzinho de ano e numa viagem, por exemplo, de praia? Eu acho que essas cores bem cítricas, que combinam bastante com pele bronzeada. Então, por exemplo, tangerina, que foi super moda, um azul turquesa, um pink, é super bonito, né? Além do próprio branco. Tá bem legal. Rasteirinha, porque assim, você pôs um salto. Esse salto aqui é só se for, por exemplo, numa festa, numa balada, num lugar que não seja grama, né? Isso. Mas normalmente, para um jantarzinho de praia, rasteirinha vai bem, né? Vai, porque você pode escolher uma rasteirinha que ela tenha, vamos supor, ela seja metalizada. Então ela é mais arrumada pelo material. Você pode escolher uma rasteirinha que tenha uma pedraria. Aí ela é mais arrumada porque ela tem esse aplique. Tá. O ideal é que ela não seja simplesinha próxima a um chinelo, porque aí essa vai ficar mais limitada à praia mesmo. E você estava me falando lá atrás sobre bolsa, né? Leva uma bolsa grande com todas as suas coisas, mas leva uma bolsa pequena para poder fazer os passeios menores. Sim, é interessante. Uma coisa que não pesa muito, não faz volume, que muda o look são as carteiras, que a gente tem diversas agora para comprar, né? Então, coloca no canto da mala uma que vai para os rosas, outra que vai para os azuis e a bolsa grandona para os deslocamentos maiores. Perfeito. Aprendemos um pouco mais com a Marcele Goss, que é a nossa consultora de imagem, membro associada da AICEI. E você pode entrar em contato com ela através do site www.estilosobmedida.com.br ou então no marcele@estilosobmedida.com.br. Aliás, segue Estilo Sob Medida lá no Twitter, que tem sempre dicas legais, não é isso? Dá um beijo aqui. Muito obrigada, viu?